Nós saudamos a todos que estão conosco com a paz do Senhor. Estamos dando início a mais um Família, um projeto de Deus. E nosso tema hoje será a casa edificada na cidade murada. E aqui conosco hoje o pastor Guilherme, a paz do Senhor. Paz do Senhor, pastor Marcelo, também estendemos a saudação a todos que estão assistindo, que Deus possa abençoá-los. Queria aproveitar, antes de ler o texto base, de mandar aqui uma saudação a todas as igrejas da região do Vale do Paraíba, em São Paulo, que são irmãos e igrejas muito queridas, e em especial mandar um abraço à nossa irmã Císera, que é a esposa do pastor Daniel Santana. Está passando por uma prova de enfermidade, que Deus a abençoe e conte com as nossas orações. Guilherme, vamos ao texto de hoje. Vamos ao texto do tema que está no livro de Levíticos, capítulo 25, verso 29, diz assim: E quando algum vender uma casa de moradia em cidade murada, então a pode resgatar até que se cumpra o ano da sua venda. Durante um ano inteiro será lícito o seu resgate. Eu acho que a primeira explicação a ser dada é do que se trata o ano jubileu para os que são mais novos. O Senhor havia estabelecido na lei de Israel, a lei mosaica, a lei que veio por Moisés, que de 50 em 50 anos haveria o ano do jubileu, que era um ano de resgate. Então aqueles que tinham a terra e que venderam podiam resgatar a sua terra, aqueles que tinham a casa que venderam podiam resgatar a sua casa, bens, pessoas também podiam ser resgatadas. Então a lei ela tinha muitos detalhes que não dá para entrar aqui hoje, mas era um ano em que dívidas eram perdoadas, em que bens eram resgatados. Essa era a intenção do Senhor, até para poder manter uma igualdade, preservar a herança no meio do povo de Israel. O texto em especial lido fala da casa, que fala da residência, que é o tema do nosso programa. Família é um projeto de Deus. Então, a lei de Moisés vai diferenciar entre a casa construída em uma cidade que não era morada, uma aldeia, por exemplo, para uma casa que era construída em uma cidade morada. Não era isso, Guilherme? Exatamente. Havia diferença entre casas sobre cidades edificadas, fortificadas, né, ou muradas, e casas em aldeias que não tinham muros fortificados. Então, essas casas onde havia cidades com muros, com fortificações, elas tinham um valor muito maior, porque de fato elas tinham um quesito que todos desejavam, que era o quê? Segurança de ataques, não é? É uma paz que trazia aos moradores daquela cidade. Por isso havia essa diferença entre casas estabelecidas em cidades muradas e cidades que não eram muradas. E o ponto que a lei faz a diferença, a lei aqui de Moisés, é porque a casa construída em cidade murada, que tinha muros, ele tinha, então a lei dava a esse proprietário até um ano para resgatar. Exatamente. Então ele tinha algo a mais. Ele tinha, durante um ano ele poderia ainda resgatar a casa que ele tinha recebido dos seus pais, porque ele tinha construído, que ele tinha edificado. Nós podemos agora começar a entrar, né, Guilherme, um pouco na parte espiritual. Qual é o sentido profético desse texto da palavra? E acho que nós podemos iniciar mostrando o seguinte, que aqueles que constroem, aqueles que edificam um lar, que edificam um lar na presença do Senhor, eles estão edificando a casa em uma cidade forte, em uma cidade fortificada, em uma cidade murada, porque a presença do Senhor é isso. Esse texto aparece no profeta Zacarias, depois até podemos colocar aqui, onde o Senhor fala assim, e eu serei, aí está falando de Jerusalém, que era uma cidade morada, então se incluía nessa lei. Exatamente. Como Jericó também, depois, Exatamente. bem que Jericó foi antes, né?
mas Jerusalém era uma cidade morada. E em Zacarias o Senhor fala assim: eu serei para eles, para a cidade, como um muro de fogo em sua volta. Muito bom. Então o próprio Senhor se compara a esse muro que protegia a cidade. Sim. Então, aí não está falando de uma família, de uma casa, de um conjunto de casas. Aí lembra muito a igreja, né? A Exatamente. cidade lembra a igreja e a casa as nossas famílias. Exatamente. Então, você ter um lar, você edificar uma família na presença do Senhor, você ter uma casa, é você ter a sua família numa cidade forte. O Senhor é uma cidade forte. Muito bom. A presença do Senhor é uma cidade morada. A igreja, as famílias, você tem uma família que está dentro de uma igreja, aí não estamos falando de uma denominação. Exato. Você fazer parte da igreja, aquela que a gente sempre fala, né, Guilherme? Uma igreja forte é formada de famílias fortes no Senhor. Então, você tem uma família dentro dessa comunhão, dentro da igreja, a proteção, como eu estava dizendo, agora podíamos abordar esse lado, né? Da proteção, da segurança que o muro traz. O muro, ele trazia, principalmente naquela época que o povo vivia de grandes batalhas. Então, o muro era um sinônimo quando a pessoa chegava para morar, ou se ela fosse morar numa cidade. Pensa uma pessoa que saía de uma aldeia, que não tinha muros, e ia morar numa cidade murada agora. Que sensação maravilhosa que ela não teria, porque ela sabia que ela estaria segura. Segurança. E assim as famílias Muito bom. da obra que o Espírito Santo tem realizado no nosso meio, quando aquelas famílias chegam, né? Famílias que vieram do mundo e elas chegam à casa do Senhor e ali elas encontram segurança, consolo, alegria, a oração da igreja de um corpo, né? Uma igreja que ora é uma igreja forte e tem famílias que oram, são famílias fortes, não é? Então você começa a viver em um ambiente de muito mais segurança. Vem uma adversidade, vem uma interferência externa, você vai orar, você tem um muro que faz uma diferença do mundo que está de fora e daquilo que está dentro. Tem a oração, veio uma adversidade no trabalho, seja qual for, as adversidades cotidianas que todos nós enfrentamos. Você tem uma igreja, um muro sendo construído. E os ataques vêm, porém, você tem a certeza que você está seguro ali dentro. Não é? Porque esse era o grande ponto, até que envolvia valores. Se você fosse adquirir uma casa numa cidade que não era murada, numa aldeia, tinha um valor. E se fosse construir uma casa, comprar, adquirir uma casa, construir, teria um outro valor para aquela casa. Por quê? Isso está muito ligado às ações dos adversários, dos inimigos de Israel. Então, uma cidade, uma aldeia, por exemplo, uma cidade que não tivesse muros, os inimigos conseguiam entrar e invadir. Com certeza. Conseguiam entrar e invadir e levavam os filhos cativos, levavam as famílias cativas, levavam as esposas. Então, estava completamente uma exposição muito grande. Agora, uma cidade de muros fortificados, o inimigo não conseguia entrar. Não conseguia. E isso é maravilhoso. Porque se o Senhor está em volta da nossa casa, o inimigo não consegue entrar. Não consegue entrar. É a expressão do salmista: tu me cercaste em volta. Glória a Jesus. E puseste sobre mim as tuas mãos. Então, quando a nossa família está cercada pelo Senhor, quando o Senhor é este muro que ele diz ser aqui em Zacarias, até pedi para colocar o texto, quando o Senhor é esse muro de fogo de volta, que você, o que é um muro de fogo? É um muro vivo. Exato. É um muro que está ardente. Glória a Deus. Ardente. É um muro que ao mesmo tempo que ele aquece a cidade, ele vai queimar o inimigo. Glória a Deus. Né? Porque você tem períodos de grande inverno em Israel, o muro de força, né, no sentido espiritual, e aquecer a cidade. Mas o inimigo que tentar entrar vai ser queimado. Então isso é a presença do Senhor cercando o nosso lar. Então
O inimigo quer entrar, ele quer entrar na nossa casa, dos lares do servo, mas não consegue, porque o Senhor Glória a detém. Jesus. Glória a Jesus. O Senhor detém. Então, essa é a expressão da palavra em relação ao anticristo. Ainda há um que o detém. Glória a Deus. Então, entrar ele quer. Sim. Já entrou em todas as instituições do mundo. Já entrou em todos os lugares, mas na igreja, a igreja fiel não entra. Por quê? Porque é uma muralha, Glória a Jesus. que é a palavra, que é a presença do Senhor, que detém essa invasão dos inimigos. E tinha um ponto aqui que é importante mencionar. Há um salmo, o salmo de número 122, verso 7, que diz assim: haja paz dentro de teus muros e prosperidade. Então, essa sensação ou essa segurança que os muros ofereciam às famílias que estavam com suas casas edificadas ali dentro daquela cidade, trazia essa sensação, e a palavra relata isso: paz e prosperidade. Paz por quê? Porque era segurança. E hoje todos buscam segurança. Todas as famílias têm buscado segurança. É verdade. Né? Seja segurança no trabalho, segurança na vida profissional e entre outros. Mas todos querem segurança. E a outra é prosperidade. Por quê? Porque as famílias ou as casas edificadas nas aldeias, que eram cidades que não tinham muro, o adversário vinha contra e dizimava e destruía. Mas as cidades que estavam fortificadas, ou as famílias que estavam em cidades fortificadas, havia prosperidade, porque o adversário não conseguia combater. Combatia, mas não prevalecia. E essa paz é muito valiosa. Agora vejam, dentro desse contexto da paz, o que acontecia? Os muros escondiam as famílias. Então, os inimigos, né, o adversário olhava de fora e ele não via a família, ele não via os filhos, não via o lar. O muro protege, o muro esconde, ou seja, o Senhor esconde as famílias. O Senhor esconde os nossos filhos. E hoje nós vemos um mundo que está justamente no caminho inverso. Hoje as pessoas elas querem expor as suas famílias nas redes sociais, expondo de forma até excessiva. Quer dizer, no lugar, ou seja, eles estão derrubando muros. Quando nós temos que construir muros para proteger a família, para proteger as crianças, para proteger o lar, o ambiente familiar, para proteger os casamentos. Mas nós vemos hoje no mundo onde as pessoas querem expor o tempo todo a família, o lar, e mostrar ao mundo os seus tesouros de forma, às vezes, sem sabedoria. Eu até estava falando de um exemplo não, acho que não estou aqui, cada um tem a sua experiência e não estou falando que é uma coisa que não possa ser feita, mas há de se pensar, porque era uma família onde o filho, mas um filho, uma criança, foi para o quarto orar, estava todo mundo conversando, estava quietinho e foi orar no quarto dele. A porta ficou entreaberta. A mãe percebeu que ele saiu e foi ver o que estava acontecendo. Quando olhou, ele estava de joelhos no quarto, orando na cama dele. Ela pegou o celular e começou a filmar. E depois postou nas redes sociais: olha que coisa maravilhosa. Ele saiu quietinho e foi orar sozinho. E mostrou me ignorando. Quer dizer, é um momento de intimidade dele com o Senhor. Exatamente. E mostrou para todo mundo. Quer dizer, biblicamente, o que a palavra fala sobre oração? Quando for orar, entra no teu quarto, fecha a porta e ora em secreto. E ora em secreto. E teu pai te ouvirá em secreto. Exatamente. E te recompensará. Então não é que eu não estou me recriminando essa mãe, ela estava feliz, que viu o filho orando, quis compartilhar a alegria dela. O que se há de se pensar não é para construir muros, às vezes. Isso você não quer. Para que as famílias sejam escondidas, preservadas. Exatamente. Quanto que hoje nós temos que quase que botar uma câmera dentro de casa, expor tudo dentro de casa. Porque essa exposição é a falta de muros
que facilitava o ataque dos inimigos do adversário. E quando o Senhor quer fazer o contrário, na verdade, né? Exatamente. E a cidade, ela observada pelo inimigo, pelo adversário de fora, ou seja, ele não sabia o que estava acontecendo lá dentro. Ele não sabia se eles estavam se preparando para a guerra, se eles estavam guardando os alimentos. Ele não sabia. E o Senhor, quando nós estamos guardados por Ele, o adversário não nos vê. Nós somos escondidos pelo Senhor, não é? Com esse muro de fogo que o profeta Zacarias cita, não é? Então, o Espírito Santo nos esconde. Agora, é uma escolha nossa de querer estar na dependência ou em obediência ao que o Espírito Santo está determinando, não é? Não é que nós não podemos ter rede social, que hoje isso é natural na vida de todos nós, mas temos que ter a cautela, sermos cautelosos naquilo que nós estamos colocando ou nos expondo, até em conversas. Às vezes a pessoa fala assim, não é só a rede social. Não, nós culpamos a rede social, né? Tudo, né? Mas a verdade é, às vezes até em conversas, você pode se expor. A vida do casal. Exatamente, a vida do casal, a vida do filho. Às vezes as lutas que são internas não podem ser exteriorizadas, não é? Isso, inclusive, às vezes machuca muitos filhos, porque ele tem alguma limitação, que ele tem alguma deficiência. Sim. E daqui a pouco ele fica dizendo que todas as amigas da mãe sabem, ou que todos os amigos do pai sabem. Ele fica extremamente constrangido. Exatamente. Porque sai falando. Porque para os pais ele quer compartilhar, mas aquele para o filho traz um constrangimento imenso. E até traumas. Exatamente. E até bloqueios, às vezes. Agora, Guilherme, você veja, né? Qual é a estratégia de guerra era diferente. Porque uma casa em cidades não moradas, o inimigo já invadia. Sim. Ele entrava mesmo, levava... A cidade morada, a estratégia de guerra era de cerco. Porque como ele não tinha como entrar, como é que eles usavam? A estratégia de cerco. Eles cercavam a cidade, porque não havia armamento na época suficiente para derrubar a muralha. Eles não tinham na época. Então, qual era a estratégia? Era cercar a cidade e cortar todo tipo de mantimento, de suprimento. Sim. Às vezes o cerco dava meses, porque a estratégia era de rendição. Exatamente. Até que aquela cidade não tivesse mais como se alimentar, tivesse famintos a um ponto e sedentos, sem água, que a única coisa que restava era se render. Exatamente. Então essa era a estratégia. Por isso que geralmente, em todas as cidades moradas, se procurava ter o quê? Dentro da cidade, ou tem uma fonte, ou tem uma cisterna. Ou algumas cisternas. Sim. E tem também os celeiros. Eles sempre deixavam celeiros reservados para caso de cerco. Sim. Porque se viesse o inimigo e cercasse, eles tinham que ter uma fonte própria. E tinha que ter celeiros cheios para poder sobreviver de nada que viesse de fora. Olha, hoje isso espiritualmente já está acontecendo. Porque a igreja já está cercada. Pela operação do erro, pela operação do engano. Você vê que as famílias já se sentem assim. Sim. Estamos cercados. Todo lado que você olha é o mundo que se perdeu, que enlouqueceu, que mudou seus valores. Né? Então, hoje a igreja está cercada por uma operação maligna até. Então, a igreja, como aquelas cidades fortes, precisa ter a sua própria fonte. Precisa ter os celeiros cheios. E a igreja tem. Glória a Jesus. Nós temos a nossa fonte. Uma fonte que um dia brotou no Calvário. No Calvário brotou uma fonte contra o pecado e a iniquidade. E que Jesus prometeu, lá falando com a mulher samaritana, que aquele que crê em mim, dentro dele, no seu interior, vai brotar uma fonte que salta para a vida eterna. Então, dentro da nossa casa, dentro de nós tem essa fonte, que não nos faz dependentes do mundo. Exato. Que é muito importante. Não nos faz dependente de recursos externos, porque nós temos a fonte, a fonte das fontes, né?
que é toda a essência do poder, das orientações, dos recursos. Nós vemos assim uma fonte extraordinária, maravilhosa que a igreja tem, que as famílias também têm, são os dons espirituais, porque são fontes que nos dão orientações estratégicas sobre a nossa vida. E o Senhor é o revelador de todas essas coisas. Então, no passado, né, até Davi enfrentou isso numa das guerras dele, né? Tinha fonte dentro da cidade de Jerusalém. Hoje nós não precisamos, irmãos, famílias, buscar recursos externos, porque nós temos tudo. Nós temos tudo para vencer. Nós temos tudo para vencer. Diante desse cerco, nós temos um muro e nós temos fontes e alimento em abundância dentro da nossa casa, nas igrejas, nos estudos, nas orientações, os ministérios. Nós temos uma bênção para nos fortalecer. Eu acho que nós estamos chegando ao fim. Fica o conselho para todos nós. Vamos ter uma casa, vamos ter uma família em uma cidade fortificada. O Senhor é uma cidade forte. Que nossas famílias possam fazer parte de igrejas que estão muradas. Glória a Deus. Cercada pela presença do Senhor. Vamos construir nosso lar, nossa família, na presença do Senhor, onde os inimigos não conseguem invadir, não conseguem entrar. E podemos deixar para o próximo programa, Guilherme, a outra parte do versículo. Outra parte. Que é quando a pessoa perdia a casa. Exato. E tinha que resgatar a casa. Resgatar. Combinado então? Muito bom. Glória a Deus. Então chegamos ao fim e havia uma diferença de valor. Se você fosse adquirir uma casa em uma cidade não murada, tinha um valor abaixo. Mas se você fosse adquirir uma casa em uma cidade murada, o valor era muito maior. Essa casa era muito mais valorizada por causa dessa lei. Se você tem uma família na presença do Senhor, a sua família tem muito valor. Toda família tem um valor. Toda família é valiosa. Agora, a família que está construída, edificada na presença desses muros de fogo, dentro desses muros de fogo, a sua família tem muito valor para o Senhor e para toda a eternidade que pertence ao Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família e a paz do Senhor.